De todos os ditadores e déspotas que o mundo já conheceu, Adolf Hitler talvez tenha sido o mais cruel da história recente. Mas você já parou para pensar no que fez com que ele se tornasse um dos homens mais poderosos da Terra? Como alguém tão controverso, com ideias tão destrutivas, conseguiu trilhar seu caminho até se tornar o líder de uma nação? No vídeo de hoje, você vai conhecer os detalhes por trás de uma mente que comandou uma nação que, por muito pouco, não espalhou seus tentáculos pelo mundo inteiro. A ascensão de Hitler ao poder de uma das nações mais importantes da Europa não se deu ao acaso, e nem foi uma simples questão de sorte. Na verdade, trata-se da história de um obscurecido soldado da Primeira Guerra Mundial que conseguiu assumir o poder de uma nação machucada pelo fim da Primeira Guerra, usando ao seu favor uma série de fatores históricos, psicológicos e estratégicos. Mestre da manipulação e cercado por mentes que o ajudavam a manter o máximo controle mediático, Hitler ganhou popularidade em meio a uma forte crise na Alemanha, que estava arrasada com o fim da guerra. O Tratado de Versalhes, assinado na ocasião no fim da Primeira Guerra Mundial, impôs uma série de medidas drásticas para a Alemanha, que foi culpada, junto com seus aliados, pelos prejuízos do conflito. Além de perder quase que 15% de todo o seu território, a Alemanha foi proibida de se unir novamente com a Áustria, além de sofrer uma série de restrições militares e financeiras. A multa prevista para os alemães no Tratado de Versalhes era de aproximadamente 20 bilhões de marcos alemães a serem pagos em ouro. Os alemães só terminaram de cumprir com essa obrigação em 2010, mais de 80 anos depois do tratado. Em meio a todas essas punições, o povo alemão nutria um sentimento de humilhação que, para muitos historiadores, serviu como a primeira fagulha para o crescimento de ideias radicais. O desprestígio dos soldados alemães que voltaram para o seu país no final da guerra e o caos que se instaurava na sociedade alemã fez com que muitos se orientassem em polos extremos de espectro político, alimentando-se de teorias conspiratórias, exigindo que a Alemanha voltasse a ter relevância na Europa, mesmo por meio do uso da força. O império destruído e a economia em frangalhos e desemprego crescendo de forma exponencial, a Alemanha buscava de qualquer forma um líder que pudesse devolver algum tipo de grandeza ao país. Em um ato que já demonstrava sua inclinação a utilizar a mídia para enganar e manipular as massas, Hitler soube muito bem como canalizar esse sentimento de revolta e frustração ao seu próprio favor. Determinado a atingir o poder de qualquer forma, Adolf Hitler precisou enfrentar a concorrência de outros líderes políticos que tentavam oferecer soluções para tirar o povo alemão do caos. Mas foi a retórica emocional e o uso desenfreado dos canais mediáticos que fez com que o antigo soldado da Primeira Guerra ganhasse um lugar de destaque nos palanques. Hitler sabia como cutucar as feridas abertas da Alemanha, e com a mídia a favor do seu plano maligno de dominação, foi fácil iludir o povo e fazer um mar de gente acreditar em seus ideais distorcidos e perversos. Para muitos historiadores, um dos fatores mais importantes da ascensão de Hitler ao poder foi o fato de que ele conseguiu criar nas pessoas uma espécie de culto à sua figura. Muito mais do que um político que sabia muito bem como disfarçar o seu plano diabólico, ele acabou se tornando um líder que beirava o status de mito dentro da sociedade alemã, com todos os riscos intrínsecos a esse tipo de relação. A partir do rearmamento da Alemanha, Hitler teve sua imagem fortalecida como um líder que poderia utilizar o exército para retomar o respeito que os alemães acreditavam ter perdido no cenário internacional. Quando ele finalmente assumiu o controle,
sua ascensão foi marcada pela eliminação estratégica daqueles que se apresentavam como seus opositores, criando um aparato estatal que jogava sempre ao seu favor, controlando e formando um exército altamente capacitado, que serviria para lançar a Alemanha em guerra novamente alguns anos depois. Hitler sabia, como ninguém, que precisava ter a confiança de diversos setores da sociedade para manter seu prestígio junto ao povo alemão. Para isso, adaptava os seus discursos a cada público diferente. Quando precisava ganhar a confiança dos empresários, por exemplo, davam ênfase no anticomunismo, deixando de lado a agenda contra os judeus. Também prometiam que as colônias retiradas da Alemanha a partir do Tratado de Versalhes voltariam ao domínio alemão. Aos camponeses, os nazistas garantiam melhores condições nos preços dos produtos agrícolas, enquanto os militares eram prometidos várias melhorias no exército. Assim, manipulando os discursos, distorcendo as notícias e espalhando mentiras disfarçadas de informação, Hitler conseguiu pregar seus ideais a todos os setores da sociedade, inclusive manipulando o medo das pessoas. Usando judeus, comunistas e dissidentes do nazismo como bodes expiatórios, ele fez as pessoas acreditarem que a Alemanha precisava dele como líder para sobreviver. A ideologia nazista foi utilizada para justificar a opressão e exclusão que marcou o governo liderado por Hitler, construindo uma máquina de guerra que prometia um futuro glorioso, porém construído sobre mentiras, preconceitos, discriminações e muita violência. Como em quase todos os regimes autoritários, Hitler não chegou ao cargo máximo do país como resultado da vontade direta do povo, uma vez que não houve votação. Na verdade, sua nomeação foi resultado de um acordo feito por políticos conservadores alemães que realizaram uma manobra bastante questionável para colocar o radical no poder. A partir daí, se desenrolaram todos os fatos que culminaram no começo da Segunda Guerra Mundial, que trouxe ao mundo uma violência e sofrimento sem precedentes. Até hoje, a mancha deixada por Hitler na história da humanidade nos lembra dos perigos da elevação dos políticos com um certo status, além de servir como exemplo do potencial nocivo da comunicação social quando utilizada para o mal. Mesmo desmantelado com a derrota na Segunda Guerra, o nazismo deixou feridas que talvez nunca cicatrizem e mostrou o pior lado do ser humano em vários dos seus atos. Por hoje, vamos chegando a mais um final de um vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui do lado, deixo esse vídeo, onde eu conto a história de JFK. Clica nele que nos vemos lá em poucos segundos.